Nesse vídeo, nós vamos falar então de sondas agora associadas às ostomias ou comunicações que podem ser feitas em várias regiões do nosso tubo digestório ou mesmo de outras regiões do nosso corpo. Então, quando nós falamos das ostomias ou ostoma, estoma ou estomia, significam todos a mesma coisa, são termos originados do grego, onde osto seria boca e tomia, abertura. Nada mais são do que comunicações com o meio exterior, seja para eliminar ar, urina ou fezes, seja para dar acesso a ar ou alimento. Por mais que os pacientes que tenham essas ostomias passem por uma situação socialmente muito difícil, é muito complicado um paciente com uma ostomia conviver em meios sociais de forma normal como os outros, infelizmente, é importante que a gente tenha claro que essas comunicações promovem uma melhora extremamente grande na qualidade de vida do paciente. Então, não é pelo simples fato de que ele se alimenta ou que ele elimina algum elemento que passou pelo corpo dele de uma forma diferente da maioria dos indivíduos, não é por isso que ele é diferente dos outros ou que ele tem que ser vítima de preconceito. Então, assim, os principais tipos de alcances, então, daquelas sondas, que como foi comentado no vídeo anterior, envolve tanto o alcance do estômago, do duodeno ou do jejuno. E quando a gente fala das ostomias, a gente fala principalmente relacionado ao sistema digestório, do alcance do estômago também, do jejuno, do ilho e do cólon, então por finalidades agora diferentes. Então, quando se fala dos tipos de ostomia que podem ser encontrados, o que chama atenção para falar do sistema digestório é a gastrostomia, que é a comunicação do estômago com o meio exterior, a jejunostomia, que é a comunicação do jejuno com o meio exterior. Isso normalmente acontece quando não é possível levar alimento até o estômago, então tem que se usar uma etapa depois, chegando no jejuno. A ileostomia já tem uma outra finalidade, não é para levar alimento, mas é para eliminar fezes. Então, se o indivíduo tiver um bloqueio ou um impedimento por qualquer natureza no final do ilho ou mesmo no cólon, ele tem que fazer uma ileostomia para que sejam eliminadas essas fezes. Já a colostomia vai ser uma abertura no cólon, no intestino grosso, em qualquer região dele, dependendo de onde é a lesão, onde foi a obstrução, a necessidade de uma cirurgia, com o meio externo para eliminação também de fezes. Pode haver eliminação de urina caso esse indivíduo também tenha uma urostomia, por exemplo, que seria a ligação do intestino delgado ao ureter para eliminação da urina. Então, às vezes, indivíduos que sofrem acidentes e têm a necessidade de permitir a saída da urina, mas isso não consegue ser feito pela bexiga, se faz essa conexão com o intestino delgado, mas não é alvo desse vídeo. Também a traqueostomia é uma comunicação da traqueia com o meio exterior para passagem de ar, seja para dentro como para fora, também não é objetivo desse vídeo. Então, quando a gente fala da gastrostomia, em vez de se passar uma sonda nasogástrica e esse indivíduo passar a vida inteira dele, porque isso são aberturas quando essa passagem, essa comunicação tem que ser feita por um período grande, né, de tempo, em vez desse indivíduo ficar com essa sonda nasogástrica o tempo todo, se faz então uma comunicação entre a parede do estômago e a parede abdominal para que essa sonda permita a alimentação direta já no estômago. Então o indivíduo fica com essa comunicação, esse tubo e o ponto para fazer a aplicação, normalmente utilizando uma seringa, né, para fazer a alimentação. A jejunostomia é muito semelhante, tem a mesma ideia, só é uma
posicionado um pouquinho mais abaixo, dependendo da região do jejum, vai ter uma posição específica diferente. Quando se fala da ileostomia, também é um pouco mais abaixo da gastrostomia, mas ela já é associada agora à formação de um espaço onde possa ser aplicada ou posicionada uma bolsa para fazer a coleta, então, dessas fezes. Então, tanto a ileostomia como a colostomia tem a formação de um espaço específico para que seja posicionada, então, essa bolsa de coleta e o indivíduo possa viver sua vida normalmente. Na colostomia, dependendo da região da lesão ou do bloqueio intestinal, a colostomia pode ser posicionada diferente, em posições diferentes, dependendo de onde foi feita a obstrução. Isso, em geral, não altera ou não é impeditivo para a vida do indivíduo. Então, aqui eu trago um exemplo, se eu não me engano, era um americano que era halterofilista, sentiu de repente uma dor muito forte no abdômen, descobriu que tinha uma obstrução intestinal, precisou fazer uma colostomia e isso não impediu de continuar não fazendo a força que ele fazia como halterofilista, mas de virar modelo. Então, é possível que o indivíduo tenha atividade física normal ou mantenha uma vida normal. Então, é importante tentar trabalhar com essa ideia de não sacrificar essas pessoas não serem estigmatizadas por causa dessa ostomia, dessa colostomia ou dessa jejunostomia. Aqui é o caso também de uma outra menina, que é uma adolescente, inclusive influenciadora digital, que tenta trabalhar mostrando a importância de não se estigmatizar pessoas que têm ostomia, e ela vai contando um pouco da vida dela no blog que ela tem. Então, a ideia aqui era trazer essas referências anatômicas, essas informações anatômicas que são sempre importantes. Não, o nutricionista não vai fazer a cirurgia, eventualmente ele não vai fazer a colocação da sonda, mas ele vai trabalhar com essa sonda e é importante que ele saiba, que o nutricionista ou a nutricionista saiba onde está posicionada, quais são os riscos, quais são as estruturas que estão próximas. Aliás, qualquer profissional de saúde que está trabalhando com esse indivíduo, ou qualquer familiar que esteja trabalhando com esse indivíduo, tem que saber com que riscos se está trabalhando nesse momento.